Olá, sou o Miquel Sousa e tenho feito vários projetos e tenho desenvolvido aplicações próprias, e quando digo aplicações não são aplicações de telemóvel, são aplicações porque são utilizações de jogos analógicos para contextos sérios. E foi esta utilização, este estudo, esta investigação que tenho feito, porque sou investigador e formador, destas abordagens através de jogos que me valeu no ano 2019 o prémio de melhor formador do ano, atribuído pelo portal Format, o portal dos formadores e da formação em Portugal. E foi com base nisto que desenvolvi o próximo vídeo, que acaba por ser uma apresentação de como é que os jogos podem ser usados e podem ser aplicados em contexto sério para o contexto empresarial, mas que vale também para todas as instituições e todos os projetos ditos sérios, embora possam ser também aplicados a contextos lúdicos ou para objetivos que não sejam tão formais quanto isso, mas são formas de aplicarmos os jogos e deles termos objetivos e tirar partido de modo útil, de modo que seja prático e de modo a que possamos então desenvolver mais os nossos projetos, garantindo motivação e envolvimento das pessoas nessas atividades. Portanto, é todo um novo mundo que está em desenvolvimento e nós estamos aqui na vanguarda a tentar aplicar estes jogos de tabuleiro a estes objetivos sérios. Portanto, vamos ver então a apresentação e depois voltarei para comentar um pouco mais estas atividades. Vamos fazer aqui uma breve introdução àquilo que são os Serious Board Games e de como é que podemos utilizar isto em empresas. Tratam-se aqui de casos generalistas, com alguma breve introdução teórica, mas que vos podem ajudar a perceber até que ponto é que isto pode ser verdadeiramente implementado. É importante começarmos por definir o que é um jogo, isto de um modo geral, para depois partirmos para aquilo que é o nosso objetivo. Então, um jogo é um sistema em que os jogadores participam num conflito artificial definido por regras e que produz resultados mensuráveis. Isto é uma definição deste livro que está aqui apresentado, que é o Rules of Play, de Salen e Zimmerman, e é um livro de referência para quem quer estudar os jogos, quer para uma perspectiva de aplicação lúdica, quer para uma perspectiva de aplicação séria. É uma das principais referências que devem ter em conta se quiserem estudar mais estes assuntos. De um modo assim também geral, convém começar por introduzir aqui aquilo que compõe um jogo no geral, independentemente do tipo de jogo. O jogo pode ter um tema, se bem que pode ser também abstrato, mas normalmente tem sempre uma representação simbólica. Tem as regras do jogo, é algo muito importante, e normalmente estas regras implementam-se de um modo dinâmico através das chamadas mecânicas, as mecânicas de jogo. E são essas mecânicas que são a forma como os jogadores interagem com o sistema de jogo e permitem que ele funcione. Ele funciona depois numa plataforma. Nos jogos digitais são os computadores ou consolas, nos jogos analógicos são os componentes ou o modo como está pensado o funcionamento do jogo no geral. E tudo isto cria um sistema de jogo. E este sistema de jogo normalmente é pensado para gerar diversão. Isto nos jogos que são jogos de entretenimento ou jogos não sérios. No entanto, existem outros resultados que nós podemos querer obter para além da diversão. Por isso, existem muitas aplicações de jogos para além do mero jogo como entretenimento. Embora seja uma indústria muito importante e economicamente muito relevante, que movimenta muitos milhões, existem hoje em dia outras abordagens. Existe a abordagem da gamificação, ou gamification, e dos serious games, ou jogos sérios. E estas abordagens, especialmente os jogos sérios, mas também a gamificação, entram naquilo que são os jogos de aprendizagem, de simulação, os jogos para mudança de comportamentos, jogos para objetivos e jogos com uma forte componente de simulação, onde os fatores divertidos do divertimento devem ser tidos também em conta. Um destes exemplos é gamification ou gamificação, que é algo que tem tido muita aplicação no setor empresarial, que consiste basicamente em pegar elementos de design de jogos e aplicar a situações que não são jogos. São, por exemplo, motivadores para as pessoas fazerem determinadas coisas, podem ser, por exemplo, motivadores para um sistema de competição entre níveis e para obter os badges, os emblemas, os destaques, subir em rankings, pode ser através de vendas, ou então este caso, como está nesta imagem,
da aplicação de uma escada em que foi transformada num piano, e quando as pessoas pisavam essa escada fazia som. O que significa que foi uma forma de levar as pessoas a usar as escadas normais, evitar as escadas rolantes, e com isso obter uma recompensa que era, no fundo, o som. Não era um jogo, mas tinha aqui, por exemplo, o sistema de recompensa e de diversão por simular algo semelhante a um jogo. Este tipo de abordagem não são jogos em si, e as motivações tendem a ser extrínsecas, ou seja, é extrínseco ao próprio jogo. A recompensa não é, por vezes, jogar, mas é algo indireto que resulta do próprio sistema de jogo. Muitas vezes acabam por ser prémios, até monetários, que só obtêm por ter tido um bom desempenho no jogo e não pelo ato de jogar em si, embora este exemplo das escadas seja até uma recompensa imediata. A outra abordagem é aqui a dos jogos sérios, em que os jogos são desenvolvidos ou adaptados, tendo em conta que a atividade que se vai fazer no próprio jogo é aquilo que interessa do próprio jogo. No fundo, são simulações para chegar aos nossos objetivos, em que deve haver uma diversão associada à atividade de fazer o jogo. Estão aqui exemplos, por exemplo, de jogos que servem para fazer planeamento urbano. Ou seja, enquanto as pessoas estão a jogar o jogo, e o jogo tem princípio, meio e fim, ou seja, tem sistema de regras e tem resultados, e há vencedores ou perdedores, embora isso possa ser feito em conjunto através de jogos colaborativos, é um jogo em si. E através destes jogos, como este exemplo que aqui está, as pessoas, ao jogarem o jogo, estão a ajudar a planear uma cidade. Isto pode ser aplicado a muitas outras coisas, em que, através do jogo, as pessoas desenvolvem competências ou então até criam produtos. E é essa a abordagem que vamos fazer aqui nesta formação. Então, porquê é que nos interessa aplicar jogos? Para já, eles são uma forma de transformar a teoria em prática, ou seja, de tornar algo que é abstrato em concreto. E com isso são ótimas ferramentas para aprender através do saber fazer. Não há nada como saber fazer para aprender, e depois de fazermos, temos a certeza de que, de facto, dominamos o assunto. Eles permitem aprender através dos exemplos de tentativa e erro e sem termos as consequências negativas dos ditos erros. Imaginem, por exemplo, se estiverem a simular um investimento, e se falhar, não vão perder dinheiro. Perderam apenas o dinheiro virtual do jogo, o dinheiro que não existe, mas que serviu para aprendermos sobre como, por exemplo, tomar decisões nessa área. Tem a grande vantagem de serem sistemas de regras iguais para todos, em que todos podem estar em pé de igualdade e competir, ou, mesmo que não seja um jogo competitivo, interagir na dinâmica do jogo. Tem objetivos concretos e claros, que é algo que por vezes nos escapa da realidade. Aqui nos jogos nós sabemos exatamente aquilo que temos que fazer e dão respostas imediatas para o nosso desempenho. Ou seja, acabam por ser ferramentas de avaliação de desempenho muito imediatas, que nos dizem exatamente aquilo que fizemos de bem ou de mal e onde é que poderemos melhorar, porque podemos fazer uma retrospectiva dos jogos que fizemos. No entanto, o uso de jogos não é uma solução milagrosa para todas as situações. Convém ter em conta que jogar tem de ser um ato voluntário para potenciar e aproveitar todas as vantagens que os jogos podem trazer. Jogar tende a ser divertido, mas existem muitas formas de diversão. Embora a esmagadora maioria das pessoas goste de jogar, mas nem todas vão gostar dos mesmos jogos. É um pouco como as atividades da vida profissional e da vida ativa, em que nem todas as pessoas vão desempenhar essas funções com a mesma competência, com o mesmo tipo de eficácia, com o mesmo tipo de produtividade e de formas muito diferentes, tal como as diferenças dos perfis psicológicos. Por isso é que nós, através dos jogos, podemos explorar todos estes perfis, ver o modo como as pessoas reagem perante estas realidades e ter noção que nem todas as pessoas vão reagir da mesma forma, como nem todas vão ser tão competentes a fazer os exercícios através de jogos como outras. No entanto, é por isso mesmo que vão ser realmente importantes para perceber os perfis psicológicos e individuais, especialmente em contexto de trabalho, quando estamos a simular estas coisas com jogos. Está aqui uma pequena lista de alguns dos perfis que nós encontramos em jogos, ou quando estão a jogar, onde está a jogar um determinado jogo, isto independentemente das pessoas, e uma mesma pessoa pode revelar vários destes perfis. E se formos a ver, fazer aqui uma comparação com o mundo real, com o mundo produtivo, com o mundo do trabalho e com o mundo da vida em sociedade, e vamos ver aqui muitos exemplos de paralelismos. Por exemplo, nós em contexto de jogo vamos encontrar os competidores, quem gosta de competir, quem gosta de explorar, quem gosta de colecionar objetivos, quem gosta de empreender, ou seja, de criar mais e ir mais além, desenvolver. Os jokers, aqueles que gostam de ver o mundo arder e o mundo a descambar.
e não ter um modo tão sério para lidar com a vida e com o próprio jogo, os artistas que se gostam de expressar de modo criativo, os dirigentes gostam de liderar, os contadores de histórias gostam de fazer storytelling e fazer narrações e ver narrativas em todo o lado e imaginar novos mundos, os atores que gostam de interpretar, um pouco sendo por vezes os centros das atenções, e os construtores, aqueles que gostam de conjugar coisas, atingir objetivos, desenvolver, criar coisas novas e perceber o sistema de como é que funciona tudo na parte mais mecânica das coisas. Associados aos perfis também existem vários tipos de prazeres que surgem num contexto de jogo, mesmo nestes jogos ditos sérios em que vamos estar a jogar para desenvolver competências e chegar a objetivos. Por isso, os jogos vão proporcionar experiências sensoriais, sensações de fantasia, de narrativas, desafios, a existência da camaradagem, que depois é muito importante para o team building, da descoberta, ou seja, esta noção de algo novo para fascinar e motivar as pessoas, onde se podem exprimir e onde até se podem desligar da realidade, porque é algo que é bom, é até higiênico, não é? Para a nossa sanidade mental também, ou então onde podemos destruir coisas sem as consequências negativas, tal como construir, que é isso que pretendemos também em muitos jogos. Portanto, os jogos podem explorar todas estas coisas que depois podemos, através delas, aprender e tirar conclusões e ensinamentos positivos para o mundo real. Mas o que é importante para partir destes princípios todos e para construir então, de facto, os tais jogos sérios que nós podemos usar e implementar nas nossas empresas e atividades e projetos e o que quer que seja. Então, importa identificar quais os objetivos que queremos treinar. Muitas vezes são apenas competências, mas podem ser o tipo de objetivos ou até desenvolvimento de produtos. Conhecer o contexto em que vamos aplicar e o público-alvo. Isto é muito importante, tendo em conta o que eu disse anteriormente, da necessidade de compreender os perfis pessoais e individuais para deles tirar mais benefícios. Escolher bem os jogos que vamos jogar, por vezes os jogos adaptando-os, mas por vezes conhecendo as mecânicas é algo muito importante, porque é que não são todas as pessoas que conseguem pegar nos jogos e adaptá-los, é preciso um conhecimento muito grande de game design, daí a necessidade também de adaptar à realidade e depois não pode ser só jogar, é preciso analisar, refletir e aprender com os resultados. Sem isso, não conseguimos implementar aquilo que se pretende com um jogo sério. Vale a pena recapitular então brevemente aqui aquilo que são os componentes do jogo, ou seja, temos temas, e os temas é aquilo que nos pode criar a tal simulação, e isso tem de ter regras e tais mecânicas de jogos, porque é isso que vai dar significado e realidade àquilo que nós queremos fazer. Se quisermos fazer uma simulação com algo que seja aproximado àquilo que é a nossa realidade de treino, isto tem de estar muito bem integrado temas e mecânicas, e isso é algo que só consegue fazer quem já tiver dominado muito bem estas técnicas de simulação e de design de jogos. E a plataforma também é muito importante, porque isto, normalmente a plataforma está associada aos custos e à capacidade de nós podemos fazer isto na prática. Se não tivermos as plataformas adequadas, nada feito. Podemos ter uma boa ideia, mas nunca a vamos conseguir implementar e muito menos criar um sistema de jogo útil para os nossos objetivos sérios. Então, para que os tais serious games, jogos sérios, funcionem e criem este sistema de jogo para os nossos objetivos, há aqui 3 atores essenciais, 3 tarefas, que são os especialistas nos conteúdos que vamos tratar, quer para simular, quer para as competências, os designers dos jogos, que têm de saber desenvolver o jogo ou adaptá-lo para esse objetivo, que é definido pelos especialistas nos conteúdos, e o facilitador, porque isto vai ser uma atividade com agentes humanos que vão ter comportamentos em jogos e que vão precisar de alguma ajuda para entrar no sistema de jogo e depois para analisar e refletir. Só assim é que nós podemos cumprir aqueles objetivos que foram definidos anteriormente para os serious games, em que os podemos tornar consequentes e não apenas meras atividades de jogo ou meras brincadeiras, porque não é isso que está aqui em causa. O que está em causa é conseguir tirar do jogo, do sistema de jogo, algo que seja útil para as nossas atividades. Este é o modelo que eu proponho, ou seja, temos o sistema de jogo em que o jogador tem de estar no centro desse sistema de jogo. É com ele que nós vamos trabalhar e é ele que, por vezes, e deve ser o principal componente do jogo. É o jogador que vai ter que interagir, ativar o jogo e conseguir tirar do sistema de jogo aquilo que são as relações com o mundo real. E aqui está representado como um círculo, porque é a relação com o círculo mágico, é um conceito aqui de game design, de teoria dos jogos, a teoria dos jogos no sentido de desenvolvimento e estética dos jogos, que é aquele espaço, círculo mágico, em que tudo é possível e em que podemos dar largas à nossa imaginação e nos permite envolver no jogo para então criar as tais situações
de aprendizagens, tais realidades alternativas, onde nós podemos testar e experimentar coisas que nunca poderíamos fazer no mundo real, mas que devemos fazer este estabelecimento com o mundo real para poder então tirar os ensinamentos que nós queremos para os nossos objetivos sérios. Portanto, é um equilíbrio aqui delicado. Neste sistema que proponho, há aqui um sistema de jogo em que o designer e facilitador, que é quem adapta ou cria e depois implementa e acompanha os jogos, tem de estar aqui a criar estas condições para que o jogador, assim com todas as suas deformações, daí a bola está deformada, possa interagir com o jogo, deve poder ser penetrado pelo próprio jogador para desenvolver competências. E isto só é possível se criarmos um ambiente possível e se o facilitador tiver uma interação muito própria com o jogo e consiga orientar o jogador perante o jogo e adaptar o próprio jogo para que isto possa funcionar na prática, e para isto também é preciso ter experiência e conhecimentos fortes. Por isso é que eu não recomendo que façam isto de ânimo leve, especialmente quem não tem experiência nem conhecimentos nem em facilitação, nem em design de jogos. É de evitar e estar a arriscar. Muito importante para o funcionamento dos jogos, mas para qualquer atividade de trabalho, é esta noção do entrar no estado de flow, no state of flow aqui em inglês. É a teoria de Csikszentmihalyi, que é um nome difícil de dizer, mas que qualquer pessoa que já geriu recursos humanos tem noção disto, em que nós temos que adequar as competências, daqui as skills, aos desafios, aos challenges. E se nós dermos desafios muito elevados perante as competências, as pessoas entram em ansiedade e frustração. Mas se também dermos, se as pessoas tiverem muitas competências e dermos desafios baixos, elas entram também em aborrecimento e também em frustração. Portanto, o que importa é garantir aqui um equilíbrio, por isso, que seja progressivo para conseguir garantir motivação. Daí este fluxo, este canal central é o estado onde nós queremos estar e ir gradualmente avançando para a direita e subindo para cima sem sair do dito canal. O que é isto na prática? Nós temos que adequar e ir adequando as atividades, especialmente as atividades com jogos, às competências, ou seja, os desafios, às competências dos jogadores, e isso é um ensinamento que devemos levar para todas as tarefas profissionais depois, para conseguir continuar a desenvolver bons produtos, bons projetos e tirar o máximo de partido das pessoas, garantindo que elas estão motivadas e felizes e a fazer um bom trabalho. Penso que depois desta introdução teórica perceberam que de facto é muito difícil desenvolver um jogo e não é uma coisa que se deva tomar de ânimo leve. Para já é dispendioso, é difícil, não é? Porque temos que conjugar os conteúdos, especialmente num jogo sério, os conteúdos com toda a produção do design do jogo em si, especialmente se for um jogo digital com a parte da programação e da parte do design gráfico. Mas é muito dispendioso, especialmente quando queremos adaptar a contextos sérios, porque temos que adaptar aos conteúdos e isso torna-se ainda mais difícil. Portanto, uma das recomendações que eu faço, e por isso é que eu adoto pela abordagem que vou falar de seguida, é utilizar jogos já existentes e que possam ser facilmente adaptados para nós fazermos então os tais processos de jogos sérios para adaptar aos nossos objetivos. Por isso, daí eu usar jogos analógicos, os ditos jogos de tabuleiro. E porquê é que eu os uso? Porque são mais fáceis de adaptar, nós facilmente retiramos e colocamos peças, alteramos componentes, adicionamos outros, corrigimos o que existe. Eles são transparentes nas mecânicas, é fácil percebermos como é que funciona o sistema de jogo, porque se percebemos o sistema de jogo podemos então tirar ensinamentos sobre aquilo que é as ações de causa e consequência, que é aquilo que nós queremos aprender jogando o jogo, ou não fosse um serious game. Eles geram mais colaboração e empatia entre os jogadores, pois sem os jogadores estarem a cooperar para que o sistema de jogo funcione, o jogo não poderia funcionar de outra maneira. Ou seja, ele só pode funcionar porque as pessoas cooperam, porque não tem um sistema que obriga que as regras sejam implementadas como existe nos jogos digitais. Eles têm, e por isso, por estarem e por implicarem que as pessoas estejam presencialmente umas com as outras, as pessoas desenvolvem múltiplas formas de comunicação para além da mera comunicação escrita, oral, até a expressão física, e neste expressão física do comportamento humano, que não se remete apenas à linguagem escrita e verbal. Os próprios gestos que nós fazemos são formas importantes de comunicarmos e podemos explorar isso nos jogos. Por outro lado, neste momento existe uma tendência crescente internacional de criação de múltiplos novos jogos pelos quais podemos aprender, adaptar e criar as nossas soluções sérias. No entanto, os jogos de tabuleiro têm alguns problemas, estes jogos analógicos, porque eles necessitam sempre de ser adaptados para poderem funcionar em contexto sério. Raramente podemos pegar num jogo e adaptá-lo diretamente. E exigem um facilitador
permanente para acompanhar o processo, quer para ensinar o jogo, quer depois para fazer a análise e adaptação que pode ser preciso ser feita em tempo real, presencialmente, quer para avaliar o jogo em si. E isto deve de obedecer a um processo rigoroso de planeamento com aquilo que se pretende trabalhar com os jogos em causa. Por isso, é talvez ainda mais exigente do que usar um jogo digital em que está tudo pré-definido. Aqui não, nos jogos analógicos nós temos que intervir em tempo real e no momento e perante uma adversidade ou algo que seja necessário continuar a explorar, que pode ser uma coisa positiva, ou seja, adaptar para continuar aquela tendência pela qual está a ser mais produtivo usar o jogo. Então, onde é que estes jogos podem ser usados? E onde é que eu tenho aplicado e tenho conhecido outros casos de aplicação também? Então, no recrutamento, especialmente o recrutamento de recursos humanos, não é? Para conhecer as pessoas, na relação com os clientes e parceiros, em treino de equipas, treino de competências específicas, quando isso é algo que é necessário, em projetos de simulação, em que se simulam coisas muito concretas também, e atividades de brainstorming e design thinking para desenvolvimento de projetos. Na relação com os clientes, e há casos de empresas que têm feito isto, em que os novos clientes e as novas parcerias que são implementadas, nessas novas parcerias, os elementos que vão participar no suposto projeto, mesmo antes da tomada de decisão, vão, por exemplo, jogar uma série de jogos para conseguir perceber os comportamentos e como é que podem ser ajustadas as tarefas de trabalho futuro, quais os pontos fracos e fortes. Isto tem uma relação importante com o comportamento humano e as dinâmicas de grupo. Esta é uma área de aplicação muito forte, provavelmente aquela que é mais imediata e mais evidente, que é o treino de equipas e o team building. Nestes jogos, pelas características que eu já fui falando, é possível treinar a liderança, os vários tipos de liderança, os métodos colaborativos, como é que nós podemos implementá-los, quais os elementos base para eles funcionarem, de um modo simples e barato, por vezes que dispensa aquelas atividades caras de exteriores, que estão na moda, em que metemos as pessoas a saltar barreiras e a fazer atividades no mar e coisas dispendiosas e que demoram muito tempo e que nem sempre estão adequadas a todos os perfis, especialmente às pessoas menos atléticas. Ou seja, esta solução é muito mais barata e rápida e podemos fazer isto de modo imediato. Se conseguimos implementar, e há empresas que têm tentado fazer isto, estas atividades no modo regular durante a semana, porque são coisas mais rápidas, podemos gradualmente ir melhorando a relação e empatia entre equipas de trabalho através do jogo regular em atividades estruturadas desta maneira que podem ser facilmente implementadas numa lógica de trabalho semanal. Depois podemos querer aplicar estes jogos a competências muito específicas, quando especialmente foram detectadas lacunas em projetos, ou em equipas, ou em empresas, em que, por exemplo, podemos querer treinar as soft skills, isso está muito em voga, é algo muito comum, especialmente na questão da comunicação, da criatividade e múltiplas formas de inteligência. Especialmente quando queremos desenvolver estas competências nas equipas, isto é importante e os jogos são ferramentas praticamente diretas para desenvolver estas coisas todas. Através de jogos que entram um bocadinho mais na simulação, nós podemos gerir ou fazer a gestão do tempo em equipas, podemos treinar a negociação, podemos treinar também a tomada de decisão, especialmente através das heurísticas, que são aqueles atalhos imediatos, que por vezes nem é necessário pensar muito, mas com a experiência as pessoas ficam adequadas para tomar boas decisões de forma rápida. Portanto, os jogos podem treinar todas estas competências e muitas mais, tendo em conta aquilo que se deseja para as empresas ou que seja identificado como relevante. Podemos também fazer simulações com os próprios jogos, vários tipos de simulações de produção industrial, de planeamento, logística, armazenamento, ou coisas mais leves, como falar em público, que se relacionam com as soft skills, e fazer vários roleplay, que também se relaciona com as soft skills e com outro tipo de competências. Isto é possível fazer. Estas simulações mais pesadas, aqui os primeiros exemplos dos processos de produção industrial e urbana e armazenagem e logística, tendem a ser mais complexas e obrigam a mais adaptações, pelo que podem ser mais demoradas e mais dispendiosas para as empresas. No entanto, através destes jogos, são menos dispendiosas do que estar a desenvolver, por exemplo, um jogo digital de base, daqueles que são muito complexos. No entanto, costuma ser feito deste modo, até porque muitos dos jogos digitais são feitos primeiro em protótipos analógicos, antes de passarmos para a parte de programação. Portanto, isto é outra opção, embora possa ser um bocadinho mais dispendiosa. Por fim, a última aplicação, embora existam mais que eu quero salientar, é aqui do brainstorming e do design thinking. O que é isto do design thinking? São os processos de desenvolvimento de ideias, trabalhar ideias, como se trabalha no design, em que se desenvolvem ideias, se testam de acordo com necessidades
dos clientes ou das empresas e depois se vão avaliar o desempenho dessas mesmas ideias. Tudo isto pode ser feito através de jogos, em que podemos fazer processos de brainstorming, em que podemos partilhar informação e obter feedback daquilo que estamos a fazer, em que podemos gerar ideias, especialmente quando falta a criatividade. Estes jogos são boas alavancas. Os jogos adequados para isto e aplicados neste sentido são boas alavancas para gerar ideias, em que nós podemos depois conjugar isto com processos de desenvolvimento e aplicação de modelos de negócios para as nossas ideias e para os nossos projetos, fazendo formas inovadoras de design thinking e desenvolvimento e criação de ideias e projetos. E eram estes mais ou menos os exemplos que eu vos queria mostrar. É apenas uma breve introdução, porque isto é um assunto complexo e profundo. Estão neste momento a ver vários recortes de jornal, de notícias relacionadas com a aplicação séria de jogos, em que são atividades de treino como, por exemplo, na CIA, em que vocês veem os agentes a serem treinados através de jogos. Notícias de atividades no mundo empresarial, em que os jogos estão a ser usados para aproximar as pessoas, para treinar competências, as tendências dos negócios que estão a surgir através destas novas abordagens, e existe uma panóplia imensa de coisas que estão a ser criadas e desenvolvidas neste momento, pelo que é uma área muito inovadora, esta da aplicação de jogos sérios com resultados demonstrados e que podem ajudar as empresas. Então, isto foi apenas uma introdução a estas questões, que são questões científicas e técnicas que estão neste momento a serem desenvolvidas, e eu tenho participado nesse processo de desenvolvimento. Serve apenas como introdução, existe muito mais para dizer, para partilhar e para experimentar, e é mesmo nessa experimentação que estas abordagens obtêm todo o seu potencial e podemos dizer, brilham, criam realmente impacto. Por isso, só jogando é que vão experimentar e perceber todos os aspectos positivos que os jogos podem ter. Não são maravilhas que vão resolver todos os problemas da humanidade, não, mas são ferramentas que devem considerar para os vossos projetos, pois têm dados e está mais do que provado que realmente podem funcionar quando aplicados com a metodologia certa e nos momentos certos e da forma correta. Portanto, é algo para ser explorado no futuro com muito potencial. Eu não falei dos casos concretos, porque isso depois é aquilo que eu vou implementando nos projetos e nas investigações e nos testes que vou fazendo, em que então adapto estes jogos, estes que tenho aqui atrás de mim e muitos outros, porque existem mesmo milhares deles, adapto e crio sequências para abordar situações e problemas concretos, desde problemas de planeamento, problemas de gestão, desenvolvimento de competências, treinar coisas muito específicas, desde projetos muito rápidos para fazer em alguns minutos, a projetos para demorar muito mais tempo, horas e até semanas. Isto depende depois daquilo que é o objetivo, e isto que é uma solução sempre criada à medida das necessidades das instituições, das empresas, das pessoas, dos projetos, do que é que seja. Portanto, fica aqui esta introdução e, quem sabe, poderemos voltar a falar mais no futuro sobre estes assuntos, pois este mundo sério dos jogos é um mundo infindável e que está aí para ficar à medida que a sociedade vai mudando e vai exigindo outras formas de abordar e tratar estas questões que são os desafios do futuro, da produtividade, da motivação e daquilo que é aquilo que nós todos queremos, que é a felicidade, viver bem e ter um mundo mais justo e equilibrado. Então vá, adeus!